Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pule para o versículo 8. Vou direto no diabo aqui. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram como recompensa. Diga amém. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser ministrada agora. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, e a segurança que eu tenho é que nela está escrito que ela não volta vazia. Então, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, trabalha no meu coração, no coração de cada um que aqui está, as pessoas que estão nessa live também, Senhor, que o Senhor possa visitar elas de uma forma especial. E hoje é uma noite de decisão, Pai. E o inimigo, ele trabalha o tempo todo durante a pregação para tentar tirar a palavra que vai mudar a vida da pessoa. Então eu quero falar com você agora, demônio que age na mente das pessoas para tentar atrapalhar o entendimento e o discernimento daquilo que Deus vai falar. Eu amarro você agora, eu paraliso a tua ingerência na mente desse homem e dessa mulher, porque não há espaço para você agir aqui dentro. Aqui é a casa de Deus, Jesus é a palavra, Jesus é a luz do mundo. Está escrito que a luz resplandece nas trevas, e as trevas jamais prevalecerá contra a luz. Então pega toda a sua opressão que você coloca, a sonolência, a dor de cabeça, a vontade de estralar o pescoço, as costas, e vai batendo em retirada agora. Pai, que a partir de agora o poder da tua palavra se manifeste na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O texto aqui, igreja, ele relata alguns acontecimentos que deve se estabelecer, o que deve acontecer na vida de qualquer pessoa que deseja morar no céu. Qualquer pessoa que deseja um dia se encontrar com Deus e morar no céu, essa palavra vai revelar algumas coisas que nós vamos enfrentar no decorrer da caminhada. Ninguém escapa disso aqui. Tudo que Jesus passou no batismo, desde o derramamento do Espírito Santo que veio sobre ele, o confronto de Satanás cara a cara com Jesus no deserto, e acima de tudo, uma decisão clara de Jesus aqui, em recusar as propostas do diabo. Todos nós seremos tentados o tempo todo, assim como somos. Sabe, isso aqui é o que deve acontecer na vida de todo aquele que deseja morar no céu. E se você quer morar no céu, você deveria prestar bem atenção nessa palavra hoje. Você deveria redobrar a sua atenção. Você que deseja uma transformação de vida, se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta, no celular que seja, num grupo de rascunho, e eu anotava aquilo que Deus fazia saltar no meu coração, para eu poder praticar depois. A Bíblia diz que Jesus, ele vai até João Batista no Jordão, para ser batizado. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não tinha pecado. E a Bíblia é muito clara que o batismo é para arrependimento de pecado.
E Jesus não tinha pecado. Eu vou te explicar o porquê que ele foi. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, no verso 22 e 23. Aqui está falando de Jesus. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nunca contou mentira. Sendo ele injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui mostra claramente que não havia pecado nenhum em Jesus. Mas a Bíblia diz que ele foi batizado. João Batista, no momento que Jesus vai até ele para ser batizado, você conhece a passagem, João Batista se recusa a batizar Jesus, dizendo: eu é que devo ser batizado pelo Senhor, como me pedes para te batizar? Mas Jesus disse para ele: olha, deixa por hora, dispensa a explicação, porque assim nos convém para que cumpra toda a justiça do meu Pai. É assim que ele quer. Jesus aqui está falando sobre a justiça de Deus para João Batista. E existem coisas na nossa vida, que eu começo a pregar para você, existe coisas na nossa vida que nós não vamos entender o porquê que está acontecendo. Meu Deus, existem coisas na nossa vida que precisam acontecer para quê? Para que a justiça de Deus seja cumprida. Talvez alguns de nós aqui estamos passando por situações difíceis na vida. E não é porque Deus quer o nosso mal. A Bíblia diz que Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas talvez aquilo que nós estamos passando agora é fruto de algo que plantamos. Então Deus precisa praticar a justiça dEle. Porque está escrito que tudo aquilo que a gente planta, a gente certamente colherá. Então eu começo a entender aqui o seguinte: embora Jesus não tivesse pecado, por que Ele foi até João Batista? Para mostrar para nós a necessidade do batismo. Para mostrar para nós que todo mundo deve descer as águas. Para mostrar para nós a importância do arrependimento. Sabe, Jesus também, ao passar pelo batismo, aqui Ele nos deixa muito claro que é importante, é necessário ser batizado. Sabe, se você está aqui hoje e você não é batizado ainda, se prepare para o que você vai ouvir aqui. Se você espera morar no céu, é necessário que você se batize. E não sou eu que estou falando. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 2 segundos. Eu estou falando com você aqui agora e posso parar de falar. E Jesus disse: todo aquele que crer e batizar será salvo, e quem não crer será condenado. A pergunta que eu te faço é: se você morrer amanhã, para onde você vai diante da palavra de Deus? Não precisa responder. É só uma afirmação que o próprio Jesus, o autor da vida, o nosso Salvador, aquele que quer nos salvar, Ele afirmou isso. Todo aquele que crer e batizar será salvo. E ainda afirmou outra coisa: quem não crer, não fazer o que eu estou mandando, será condenado. E Deus, Ele deixa claro aqui uma sequência daquilo que devemos fazer. Primeiro, nós nos arrependemos. Essa é a sequência, anote isso. Primeira coisa que nós devemos fazer é nos arrepender. Segundo, nós nos batizamos. E logo em seguida, quando você se arrepende do seu pecado, quando você desce as águas, logo em seguida começa a acontecer algo maravilhoso na sua vida. Porque Jesus, Ele se batizou, e logo em seguida a Bíblia diz que Ele sai do rio e Ele se põe a orar. Aleluia. E quando Ele se põe a orar, a Bíblia diz que o céu começa a se abrir sobre Ele. Desce uma pomba em forma corpórea, pousa sobre Ele. Ali é um revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Ele. E como se não bastasse, uma voz do céu, como um trovão, se revela a Ele, dizendo: esse é o meu Filho amado, e nele eu me comprazo. Nele eu tenho prazer. Que algo maravilhoso é isso? Quer algo mais maravilhoso que isso? Que a partir do momento que você se batiza, a tua oração, aqui está dizendo que a tua oração nunca mais vai ser aquela que você ora, e a sensação que você tem é que ela não passa do teto. Mas quando você desce as águas, se arrepende, desce as águas e se põe a orar a partir do batismo, o céu se move.
O céu não só se abre diante da tua oração, mas o Espírito Santo vem sobre você, te dando autoridade. E outra, Deus responde a tua oração. Olha que revelação tremenda. Aqui simboliza o que todo cristão deve receber. Todo cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha o Espírito Santo, mas naquele momento a pomba desce como um revestimento novo. Ei, Deus tem algo muito maior ainda. Você já tem o Espírito Santo, senão você não estaria aqui, eu vou te explicar isso também. Mas Deus tem algo ainda maior para derramar sobre você pelo Espírito Santo. Sabe, todo cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não é, você precisa buscar isso. Você precisa buscar ser batizado pelo Espírito Santo, ou buscar um revestimento. E isso acontece aqui, sabe quando? Nos cultos de terça-feira. A presença de Deus se estabelece no nosso meio. O Espírito Santo opera de uma forma maravilhosa. E a probabilidade de você que já é batizado receber o Espírito Santo de Deus aqui na terça-feira é muito grande. E o plano original de Deus é esse: um cristão arrependido, um cristão que passa pelas águas, e um cristão que se enche do Espírito Santo. Esse aqui é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Deus quer ver você arrependido, Deus quer ver você batizado nas águas e cheio do Espírito dele. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Sabe, alguns pulam, outros gritam, outros rodopiam, tem tanta coisa que a gente vê. Alguns falam mais alto, outros falam mais baixo, mas todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, mas a pessoa não fala em língua, ela pode ser mais cheia do que você que fala. Não há necessidade da pessoa falar em língua para ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo? Vou mostrar para você quem é cheio do Espírito Santo. Não basta eu ter o Espírito Santo. Como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu tenho os frutos do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Talvez você esteja pensando assim: Danilo, mas se a pessoa se arrepende, ela já não tem o Espírito Santo? Ela tem o Espírito Santo, com certeza. E não aceite ninguém falar para você que você não tem o Espírito Santo de Deus. Não se apegue nisso. Se alguém falar para você que você não tem o Espírito Santo, não se apegue nisso. Eu estou pregando para alguém que talvez Satanás ele tenha falado na tua mente, talvez usado a boca de alguém para falar para você que você não tem o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, se você já se arrependeu do seu pecado, se você se arrepender aqui hoje, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, passou pelas águas do santo batismo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a morar dentro de você. Danilo, como você tem tanta certeza que o Espírito Santo está em mim? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, se você já se arrependeu do seu pecado e passou pelas águas, você só pode ter sido movido por algo que está dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Você quer uma prova que você tem o Espírito Santo? Se sem o Espírito Santo, sem Ele te convencer do seu pecado, sem Ele mover você a querer ser uma pessoa melhor, você não estaria aqui sentado como você está hoje. Se você não tivesse o Espírito Santo, grave isso que eu estou te falando, você não estaria sentado onde você está agora. Você não suportaria ouvir essa palavra se você não tivesse o Espírito Santo. Você não estaria buscando uma melhora de vida como você está. Você não estaria arrependido de algumas coisas que aconteceu na tua vida. Você não estaria nem interessado, muito menos interessado em se batizar e começar uma nova história com Jesus. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você está firme na presença de Deus, é porque o Espírito Santo habita em você. Diga glória a Deus. Se você está arrependido de algumas coisas, isso mostra que você também é o que? Sabe o que? É um escolhido, uma escolhida de Deus. Primeira coisa, você passa pelo batismo como sinal do que? De arrependimento. Mas em Marcos capítulo 1, João Batista disse no versículo 8, olha o que ele diz: João Batista, eu vos batizei em água, ele porém vos batizará
no Espírito Santo. Escuta o que eu vou te falar aqui. Algumas pessoas elas pensam o seguinte: eu não preciso ser batizado, eu não preciso ser revestido com o Espírito Santo. Sim, você precisa, mais do que você possa imaginar. O Espírito Santo ele leva o homem ao arrependimento, consequentemente ele vai levar o homem ao arrependimento e também ao batismo. Mas agora vem alguém, João Batista diz que além disso, Deus tem algo além do batismo. Mas é necessário que você passe primeiro por ele. E João Batista está dizendo que vem um que batiza com fogo. Diga glória a Deus. Mas Danilo, se o Espírito Santo já está no homem, o que é o batismo no Espírito? É o revestimento do poder de Deus que vem do alto sobre a nossa vida. Sabe, você recebe Jesus e se batiza nas águas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele convence você do seu pecado, ele gera o arrependimento no teu coração. Mas depois existe o batismo que João Batista falou aqui, ó, que o Espírito Santo ele vem sobre mim e você, e nós somos cheios da presença de Deus. Isso aqui é algo tremendo, gente. É muito profundo. Isso é maravilhoso porque as coisas ficam muito mais fáceis depois. Se você buscar isso, se você buscar ser cheio do Espírito Santo, você vai ver que você vai ter solução para todos os problemas que aparecem diante de você. Aleluia. Sabe, com o Espírito Santo nós conseguimos ser pessoas melhores, com mais facilidade. Até as palavras, eu falo por mim agora, né? Até os sermões que a gente monta, você monta com mais facilidade quando você está cheio da presença de Deus. Antes eu me lembro, no começo do meu ministério, eu demorava 4, 5 dias para montar uma palavra de 10 minutos. Hoje, para a graça de Deus e pela misericórdia dele, em 40 minutos eu monto uma pregação de 50 minutos a 1 hora. Sabe o que é isso? Não é a capacidade do pastor Danilo, é a presença, é o revestimento do Espírito Santo, que ele vai trazendo algo. Você começa a escrever uma coisa, ou você simplesmente abre a sua boca e começa a falar, e ele vai trazendo coisas, ele vai fazendo você lembrar de coisas que as pessoas que estão diante de você precisam ouvir. Sabe, os discípulos saíam, eles pregavam, eles ganhavam algumas almas, mas agora o Espírito Santo desce sobre eles. Em Atos capítulo 2, houve um avivamento, o Espírito Santo desceu sobre eles, e depois que o Espírito Santo veio sobre eles, sabe o que aconteceu? Eles saíam para pregar e ganhavam algumas almas, ganhavam, mas a partir da visitação do Espírito Santo, Pedro numa pregação só, 3.000 almas se convertem e se batizam diante da pregação dele. Ele pregava, ganhava uma alma aqui, ganhava outra ali, mas depois do avivamento que ele recebeu, foi cheio do Espírito Santo, a primeira pregação que ele vai fazer, 3.000 almas se rendem a Jesus. Sabe, antes do derramamento do Espírito Santo, os discípulos estavam fechados dentro de casa, todos com medo, por causa de tudo que aconteceu, mas o Espírito Santo desce sobre eles, agora eles passam a ser, sabe o que? Ousados. A presença do Espírito Santo sobre a tua vida vai fazer você ser uma pessoa ousada em tudo que você fizer. Sabe, prenderam, e Pedro ficou tão ousado que prenderam ele e disseram para ele o seguinte, ó: você está preso agora, hein? Você não pregue mais essa mensagem, nós não queremos mais ouvir você falar desse Jesus aqui. Pedro sai da cadeia, nós vamos te soltar, mas se você pregar, você vai morrer. Você não fala mais desse Jesus. Pedro sai da cadeia e ele continua pregando o Evangelho. Os líderes do Sinédrio reuniram, pegaram ele de novo e disseram para ele: nós já não falamos para você não pregar mais, rapaz? Você está querendo morrer? Sabe qual foi a resposta dele? Porque agora ele está cheio do Espírito Santo: mais vale obedecer a Deus do que a homens. Ousado, ousadia, porque ele sabia quem estava dentro dele, ele sabia do revestimento que ele recebeu. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? O Espírito Santo, ele dará coragem para você falar de igual para igual com quem quer que seja. Você não vai ficar mais, meu Deus, você não vai ficar mais abaixando a cabeça para ninguém. Você não vai ficar ouvindo coisas que não há necessidade de você ouvir. Sabe por quê? Porque independente com quem você estiver falando, a autoridade é você, porque você tem o Espírito Santo e a pessoa não tem. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo, ele dará coragem para você pregar como você nunca pregou a palavra de Deus, com ousadia, sem medo. Sabe, você precisa, eu preciso ser revestido do poder de Deus.
Você precisa buscar isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Ficai em Jerusalém. Jerusalém é a casa de Deus. Fica na presença, vem para a igreja, até que seja revestido do poder de Deus. Não pare de buscar isso. Todos os cultos que você vier, não é apenas para receber uma palavra, mas na hora do louvor se derrama, abre o teu coração e busque por esse avivamento. Ficar em Jerusalém, na minha casa, até que do alto seja revestido de poder. Sabe, uma igreja revestida do poder de Deus, é fácil você identificar uma igreja revestida. Uma igreja revestida do poder de Deus é uma igreja diferente. Não é uma igreja igual às outras. É uma igreja diferente. Um cristão revestido do poder de Deus é um cristão diferente, gente. Você vê muita gente aí falando que é cristão, mas você sabe quem é revestido do poder de Deus. O cristão verdadeiro, revestido do poder de Deus, ele é um cristão diferente. Eu não estou falando de rolar no chão, eu não estou falando de pular que nem pipoca, nada disso. Eu estou falando de ousadia, de coragem, de poder de Deus para pregar o Evangelho. Aleluia. O Espírito Santo faz isso com a pessoa. Alguns de vocês chegaram aqui, vocês eram tímidos. Hoje, se eu pedir para você subir aqui, você prega 1 hora. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo que já habitua em você. Voltando lá para o batismo de Jesus aqui, ó. Ô Jesus, cadê? Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele vai começar a obra. Preste atenção nisso. Jesus, ele vai começar a obra, e o ministério dele agora, completa 30 anos de idade, despede da sua mãe, Maria, mãe, agora eu vou cumprir o meu ministério. Ele vai atrás de João Batista. Ninguém pode começar a obra, preste bem atenção, ninguém pode começar a fazer a obra de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Deus abre o céu depois do batismo que João Batista fez em Jesus, ele recebe ali o Espírito Santo. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala com ele, assume a paternidade dele. Olha essa revelação aqui. Quando você se arrepende, você passa pelo batismo, aí então você se torna, sabe o que? Filho de Deus. Pastor, o que você está falando? Todos nós somos filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. Preste bem atenção, você que não é batizado, redobra a tua atenção aqui. Você que não é batizado, que não se arrependeu ainda dos seus pecados, a Bíblia diz que você ainda, em nome de Jesus, você não é filho de Deus. Até o momento do batismo, todos nós somos criaturas, pessoas criadas por Deus. Você só se torna filho de Deus quando você se arrepende dos seus pecados, aceita e recebe Jesus como seu Salvador e passa pelas águas do santo batismo, cumprindo o mandamento de Jesus. O que é o batismo? É uma expressão externa daquilo que aconteceu do lado de dentro. Você mostra em atitude o que realmente tem aí dentro. Você crê em Jesus? Então se você crê, você faz o que ele falou. Se você crê em mim e batizar, será salvo. Repare que no momento que Jesus ele se batiza, Deus assume a paternidade dele. Você consegue ver isso? O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo e Deus falando assim, ó: esse é o meu filho amado. Até então Deus não tinha falado que Jesus era. Olha só, eu vou mostrar para você. Sabe o que significa isso aqui? Depois que você se arrepende, passa pelas águas do santo batismo, a filiação de Deus se estabelece entre você e Ele. Você passa a ser filho, diga glória a Deus. Presta atenção nisso. Antes de Jesus, olha só, antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele era chamado pelo próprio Deus, na Bíblia, de filho unigênito. Sabe o que é isso? O único filho. Não existia outro. Mas quando Jesus morre, ressuscita e sobe ao Pai, depois dele ressuscitar, você não vê mais na Bíblia, depois desse momento, Jesus sendo chamado de filho unigênito. Mas a partir do momento que ele morre, sobe aos céus, a Bíblia começa a dizer que ele é filho primogênito. Sabe o que é isso? Não é unigênito, é primogênito, o primeiro de muitos.
Todos aqueles que se batizam, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, passa a ser Cordeiro de Deus, irmão de Jesus e Filho de Deus. Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos. E ali está o segundo. Lá o terceiro, olha lá, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Vocês que vão se batizar hoje, vocês passarão a ser filhos de Deus, aleluia. Sabe, igreja, a Bíblia diz que Jesus logo em seguida, após o batismo, ele foi levado, olha o mistério. Ele acaba de se batizar e ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Aqui se estabelece o início do ministério de Jesus, preste atenção nisso. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, foi o próprio Espírito de Deus. Não foi a desobediência de Jesus, porque Jesus era obediente. Não foi a desobediência que levou ele para o deserto, foi o Espírito de Deus. Então, se o próprio Deus levou ele para o deserto, nós começamos a entender algumas coisas aqui na nossa vida. Primeira coisa, era necessário ele passar por aquilo. Há um propósito de Deus nesse deserto que você está passando. Nada é por acaso. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem algo grande para realizar, não só na tua vida, mas através da sua vida, como ia fazer com Jesus. Mas é necessário você antes passar por alguns desertos. Quem está entendendo, diga amém. Para quê, pastor? Para que você tenha bagagem, para coisas que vão acontecer no decorrer do teu chamado, como aconteceu com Jesus, e você vai ver aqui. Sabe, Deus estava dizendo para Jesus o mesmo que está dizendo para alguém aqui hoje. Eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida, através da sua vida, eu tenho um grande ministério, um grande chamado para você. E era necessário que ele passasse por aquilo, igreja. Mesmo porque aquilo era uma preparação. Olha aqui, o que você chama de deserto, Deus chama de preparação. O que você está achando que é tentação, é Deus te treinando, criando em você habilidade e resistência lá na frente. Meu Deus. Sabe, Deus fez aquilo porque Jesus iria passar por aquilo o ministério inteiro. Deus permitiu ele ser tentado por quê? Porque ele ia ser tentado durante todo o chamado dele. Deus já conhece o dia de amanhã. Se Deus está fazendo você passar esse deserto agora, é que Ele já sabe que vai ter outros desertos parecidos lá na frente. E agora Ele permite você passar por ele, porque quando chegar o próximo, você vai lembrar desse, você vai falar, poxa vida, mas se eu venci aquele lá atrás, eu não vou vencer esse também. O seu deserto tem um propósito de Deus nele, irmãos. Jesus, ele precisava entender o tamanho da batalha que ele iria enfrentar durante o ministério. Antes de começar o ministério que Deus tem para você, é necessário que você passe por alguns desertos. Para quê, pastor? Para ser treinado, para ser preparado por Deus, e também para que você tenha consciência da batalha que você terá pela frente. Porque o próprio Jesus não mentiu para nós, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. E não adianta nada você ser preparado aqui, eu pregar para você que Deus dá uma casa, que Deus dá chave de carro. Você precisa ser preparado para as aflições. Eu preciso pregar a verdade para você. Jesus mesmo não mentiu. Vocês vão ter nesse mundo aflições, problemas. Então é necessário que a gente enfrente alguns desertos, é necessário que a gente aprenda a lidar com eles. O próprio Espírito Santo leva ele para o deserto e diz, você precisa entender que não vai ser fácil. Olha Deus falando com alguém aqui, você precisa entender isso, não vai ser fácil. Você vai lutar contra o próprio diabo, era isso que Deus estava falando para Jesus. Outra coisa que Deus estava ensinando para Jesus aqui, e eu e você precisamos entender também, que as vitórias serão sempre estabelecidas pela palavra. Nunca pela força do teu braço. Ah, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele deu uma gravata no diabo? O que ele fez? Está escrito. A tua vitória vai ser sempre pela palavra. Jesus olha para ele e fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As suas histórias serão sempre estabelecidas pela palavra. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Você precisa saber ter munição certa para atacar na hora certa.
Quando o diabo vem com uma tentação, olha, uma só, nem só de pão viverá o homem. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. Aliás, Ele era a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Ele era a própria palavra. Com apenas 12 anos Ele já pregava com muita sabedoria. Mas agora Jesus precisava entender que não era só pregar. Oh meu Deus, não era só pregar, mas existia poder na palavra de Deus. Existia um poder na palavra de Deus para vencer todas as dificuldades, inclusive para vencer o próprio diabo. É isso que Deus está falando aqui, ó. Eu vou realizar uma grande obra através de você. Diga glória a Deus por isso. Quem crê recebe, fala amém. Mas antes Deus está falando, eu vou te levar para o deserto. Antes eu vou te levar para o deserto. E lá você vai conhecer o poder que tem a minha palavra. Você vai ver o cuidado que eu tenho. Eu tenho anjos que trabalham ao teu favor. Meu Deus. Às vezes o Espírito de Deus, sabe, Ele nos leva para o meio do deserto mesmo. Só para a gente entender que na palavra de Deus está toda a solução que a gente precisa. Igreja, coloca isso no teu coração. É o próprio Deus que permite a gente parar no meio do deserto. Para que a gente entenda, no deserto, não é fora do deserto, é no deserto que nós vamos entender que a nossa vitória é estabelecida diante da palavra dEle. Você precisa crer na palavra de Deus, não é vir para a igreja e apenas ouvir a palavra, você precisa acreditar naquilo que Deus fala aqui. Algumas pessoas precisam parar, sabe, com misticismo. A palavra de Deus é o suficiente para te dar vitória. Você não depende de sorte, você depende de Deus. A Bíblia diz que é Ele que muda a tua sorte. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando que eu vou te achar, Senhor? Quando você me buscar de todo o seu coração. E quando você fizer isso, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Você não precisa de sorte, você precisa de Deus, porque é Deus que muda a sorte. Meu Deus. Sabe, alguns pastores precisam, a palavra é aprender mesmo, eles precisam aprender que não existe nada que segure mais as pessoas na igreja do que a própria palavra de Deus. Pelo menos um cristão verdadeiro, ele fica na igreja por causa da palavra de Deus. Alguns estão tentando segurar o povo, sabe como? De outra maneira. Mas Deus está falando, prega a verdade. Deus está falando, prega a verdade. Talvez tenha algum pastor que vai ouvir depois. Ele está falando, quer segurar o povo, prega a verdade. Tudo que as pessoas precisam é da verdade. O meu povo perece, quebra a cara, morre por falta de conhecimento. Sabe, ninguém suporta ficar num lugar onde se ouve lorota, entretenimento, movimento, blá blá blá, mimimi. Pregue a verdade. Jesus disse, se você conhecer a verdade, essa verdade vai libertar você. Ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar a sua história. O último ponto que eu quero compartilhar com você aqui, ó. Jesus, ele foi levado para o deserto também, para que ele tomasse uma decisão. Deus vai fazer algo tão grande na tua vida, mas antes você vai precisar tomar uma decisão. E talvez seja por isso que Ele trouxe você aqui hoje. Hoje é uma noite de decisão. Sabe, talvez o Espírito de Deus te leve, ou já te levou para vários desertos, para que você tome uma decisão. E você ainda não tomou. Você ainda não entendeu o que Deus está falando. Jesus, ele era, olha, redobra a tua atenção aqui, ele era 100% Deus, nós sabemos disso. Mas quando ele, olha só, quando ele nasce da barriga de uma mulher chamada Maria, a partir daqui, ele passa a ser 100% homem. E depois que o Espírito Santo desceu em Jesus, com certeza, foi revelado a ele coisas que ele não conhecia antes. Mas porque ele recebeu o Espírito de Deus, foram sendo reveladas coisas para ele. Presta atenção, se você receber, buscar o revestimento do Espírito Santo, Deus vai te revelar coisas que você nunca imaginou. É a palavra dele que diz.
Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, te revelarei coisas grandes, firmes, que você não sabe, que você nunca imaginou. É isso que acontece com a gente quando a gente recebe o Espírito Santo. Ele começa a nos revelar coisas que a gente não sabia, irmão. Tudo aquilo, se você tem o Espírito Santo, nada fica em oculto diante de você. Quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. A pessoa está mentindo para você, você sabe que ela está mentindo. Ela está tentando te manipular, você já voltou com a limonada. Sabe o que é isso? Não é você que é espertão, não. É o Espírito Santo de Deus que mostra. Aleluia. Jesus Cristo aqui, ele é 100% homem. Ele precisa tomar uma decisão, porque ele está aqui na terra, ele está 100% homem. Ele é Deus, amém. Mas aqui ele estava 100% homem. E ele precisa tomar uma decisão agora, para que Deus comece uma grande obra através da vida dele. Ei, Deus tem pressa em fazer uma grande obra através da sua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Como Jesus, que decisão que é essa, Danilo? Ele precisava rejeitar, sabe o que? O mundo. Jesus precisava tomar uma decisão diante do Pai, porque ele estava aqui como homem, e agora é colocado diante dele todos os reis do céu, da terra e a sua glória. O diabo mostra tudo que o mundo poderia oferecer para ele, e como ele estava 100% homem, Deus falou: eu preciso, antes de eu fazer o que eu vou fazer, eu quero ver se você vai rejeitar tudo isso aí. Meu Deus, por minha causa. Ele precisava rejeitar o mundo. Chegou um momento que ele precisou decidir entre as coisas do mundo. Olha Deus falando com alguém. Chegou um momento que Jesus, assim como talvez chegou um momento para você, chegou um momento que Jesus precisou decidir entre as coisas do mundo ou a obra de Deus na vida dele. Chegou o momento, a hora é essa, é agora, e Deus está falando com você. Chegou o momento de você decidir se você vai querer as coisas desse mundo ou a obra que eu tenho reservado para você. Há um trabalhar de Deus aqui, irmão. Quando sente a presença de Deus, diga glória a Deus. Veja só, aqui nós temos o Espírito Santo de Deus nessa história, o tempo todo. Nós temos aqui Jesus, 100% homem, mas é Deus. Nós temos aqui os anjos que serviram Jesus, e temos também Satanás. E temos também Deus olhando tudo isso aqui. Entra na história comigo. Temos o Espírito Santo, Jesus, os anjos, Satanás e Deus vendo tudo isso. Observe aqui que existe um momento decisivo aqui diante dos olhos de Deus. Você não entendeu? Existe um momento decisivo aqui hoje, diante dos olhos de Deus. Deus está lá do céu hoje, olhando para você e fala: é hoje, eu quero ver o que você vai escolher. O Espírito Santo, ele está trabalhando no seu coração enquanto eu prego. Sabe, os anjos estão te auxiliando, sabe? Deus, ele está liberando uma palavra na sua vida hoje. Mas Satanás está te tentando o tempo todo. Deus está querendo mudar a tua vida. Deus está usando a minha vida hoje para falar com você que está aí no seu lugar. E ao mesmo tempo Satanás está te tentando o tempo todo. Ele está fazendo você pensar em coisas lá de fora. E Deus está falando: olha aqui que eu vou mudar a tua história hoje. Redobra a tua atenção. Oh, aleluia. Sabe, igreja, tem momentos na nossa vida que é assim, que nós precisamos tomar decisões. A vida é feita de decisão. Todos os dias nós vivemos de decisões. Quantas decisões você não toma por dia? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, é decisão atrás de decisão. Desliga esse ar aqui, está caindo água ali. Você escolhe se você vai levantar da cama, você escolhe se vai escovar os dentes. Você escolheu, você decidiu hoje se você ia vir para a igreja ou não. Os irmãos que vão se batizar, eles decidiram se iam se batizar ou não. Talvez você não sabia o porquê que você está aqui hoje. Talvez você veio para cá, nem sabia o porquê que você estava vindo. Mas o Espírito Santo, ele te trouxe aqui hoje, para que você tome uma decisão pelo chamado de Deus e não pelas coisas do mundo. Ele tem pressa em que você mostre para Ele em atitude que você prefere Ele do que as coisas que têm sido oferecidas a você, pela obra que Ele tem que realizar na sua vida.
Oh, aleluia. Você vai ter que decidir. Se você vai querer essa sua vida, você vai ter que decidir. Se você vai querer essa sua vida ou se você vai querer os planos que Ele tem para você. Você vai querer continuar com essa mesma vida sua ou você vai querer os planos que Ele tem para você? Os planos que Ele tem com você. Então Jesus, ele foi levado ali, olha só, ele foi levado até ali também para tomar uma decisão. Que decisão, Danilo? Recusar o mundo e os falsos encantos que o mundo oferece. Porque eu vou te falar por experiência própria, hein? Tudo que esse mundo oferece aí fora é falsos encantos. É tudo passageiro, é ilusório. Nada satisfaz a nossa alma. Nem droga, nem bebida, prostituições, tudo prazer imediato, alívio temporário. O único que pode preencher o vazio do teu coração e mudar a sua história e te levar para morar no céu chama-se Jesus Cristo. E Ele trouxe você aqui hoje para falar para você: está na hora de decidir. Sabe, Jesus é levado até ali, Satanás faz uma proposta para ele. Olha, ele está vendo aí todos os reinos dessa terra. Dá uma olhadinha aí, olha os reinos dessa terra. Tudo isso foi me dado e eu dou a quem eu quero. E te darei, se prostrado me adorares. Sai para lá, capeta. Foi me dado, eu faço o que eu quiser, eu dou para quem eu quiser. E te darei se você prostrado me adorar. Você quer o mundo? Satanás está dizendo para ele: eu te dou o mundo. Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Você quer poder? Eu te dou poder. Dá uma olhadinha lá embaixo, olha lá. Você quer poder? Olha lá. Você quer farra? Eu te dou. Mas Jesus agora tem uma opção, sabe? Ele pode dizer não para Satanás e querer Deus. E essa mesma proposta está diante de mim e de você aqui essa noite. E alguns de vocês não decidiram ainda. Sabe por quê? Porque você está dividido. Porque você está dividida. Quem sabe alguns de nós aqui não estamos apenas paquerando Jesus na igreja. Meu Deus. Quem sabe nós estamos apenas apaixonados por Jesus, mas ainda não se tornaram a noiva de Cristo. Ele não quer uma paixão temporária com você. Ele não quer que você fique paquerando Ele. Ele quer compromisso com você. Ele quer ser o teu noivo. Ele quer que você seja a noiva dEle. Ele quer aliança. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está falando para você hoje. Eu quero aliança. Sabe, alguns, apesar de que estarem na igreja, talvez ainda estão presos no mundo. Está na igreja, não perde um culto, é impressionante, mas ainda estão presos em coisas do mundo. Mas Deus vem hoje através dessa palavra e fala: você precisa se decidir. Assim diz o Senhor: eu tenho pressa em começar a desenvolver a minha obra na sua vida. Você precisa decidir. Está faltando algo e não é da minha parte, o Senhor está falando, é só da tua. Só falta você dizer sim para mim. Jesus agora precisava decidir, como alguns estão decidindo aqui hoje. O diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse que daria aquilo a ele se prostrado ele adorasse. Tudo que ele precisava fazer, sabe o que era? Só se curvar, gente. O que o diabo oferece para você é fácil. É fácil, era só ele se curvar. Pensa comigo. Do que vale você ter o mundo todo e ter o diabo como chefe da tua vida? Vou repetir: do que adianta você ter o mundo todo e ter o diabo como chefe da tua vida? É por isso que Jesus disse para os discípulos: do que adianta o homem possuir, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, aleluia. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Lá diz que aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. Eu vou ler, mas você não se enquadra nisso não, é para alguém lá do Face, ó. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio,
e jamais se firmou na verdade, ao pai da mentira, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe o que está falando aqui? Aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. E é de refletir muito isso aqui, sabe por quê? Porque nós sabemos que todo pai tem direito na vida do filho. Sim ou não? Tem, o pai tem direito na vida do filho. A partir do momento que eu faço a vontade do meu pai, que eu sou filho, aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. Se eu sou filho dele, ele tem poder sobre mim, ele tem autoridade sobre mim. Você que tem filho sabe o que eu estou falando. E dependendo do tamanho da legalidade, ou do direito que o diabo tem na vida da pessoa, ele entra a hora que quiser, sem bater na porta. Diga misericórdia. Tem a chave, tem o controle do portão, meu Deus. Ele tem o controle da mente. A pessoa quando faz a vontade dele, a legalidade é tão grande que ele domina. E a pessoa então, ela está naquele desespero. Eu vou falar da droga porque eu falo com propriedade, porque foi o que eu vivi. Quando você faz a vontade dele, você se torna filho dele, e ele tem domínio total sobre a tua vida. E o dia que eu acordava, eu falava, hoje eu não vou usar. Era o dia que eu mais usava. É como se você tivesse... É como se você estivesse numa cadeira de roda, sabe? E não, eu não vou usar. E quem falou que você não vai usar? Quem manda aqui sou eu. Fica quieto, vai buscar. Não, eu não vou, eu não quero hoje. Você vai, porque quem domina aqui sou eu. Vai buscar. Não, não vou. E eu ia chorando. Busca chorando, compra chorando, usa chorando. É como se ele te levasse num precipício e falava, agora pula. Não, eu não quero pular, pula. Não quero, você não pula, eu te jogo. Sabe por que isso? Porque a pessoa come na mão dele constantemente. Por isso que ele manda na pessoa. Vai dando legalidade, vai dando liberdade. É que nem a gente, que nem pessoas, né? Se você pôr a mão aqui, a pessoa chega até aqui, ó. Se você pôr aqui, ela chega mais perto. Se você tirar, ela te abraça, faz o que quiser na tua vida. Deixa eu finalizar essa mensagem aqui, ó. 5 minutos, nem isso. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que novamente o diabo transporta Jesus para um monte, e aí fala assim, ó, um alto monte, e mostrou-lhe, diga comigo, mostrou-lhe. É aqui o problema. Mostrou-lhe. Esse é o grande problema, o que você vê. Toda tentação, ela vem primeiro diante dos olhos. O problema está aqui, ó, o que você vê. É assim que o diabo trabalha. Sabe, o diabo ele está constantemente nos mostrando coisas o tempo todo. Para alguns ele mostra até o que não tem. E Satanás mostrou para Jesus todos os reinos e a sua glória aqui da terra. Antes de dominar alguém, Satanás sempre vai mostrar algo primeiro. Ei, vigia, você sabe que é com você que Deus está falando. Antes de dominar você, ele vai primeiro te mostrar algo. Observe como foi que o diabo derrubou Adão e Eva. Gênesis 3:6 diz assim: então vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher, vendo. Tudo começa aqui, ó. E daqui vem para cá. E quando você alimenta, a vontade vira desejo. Virou desejo, ninguém segura mais. Então vendo a mulher que a árvore era boa. Quem está entendendo, diga amém. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha aqui para mim. É pelos olhos que o diabo pega a pessoa. É pelos olhos que o diabo tenta nos laçar o tempo todo. Ele coloca coisas diante dos nossos olhos, sabe? E sabe qual que é o maior problema disso tudo? É que você está vendo que é Ele que está te oferecendo. Você sabe que vem dEle e você ainda olha.
Você sabe que é Ele que está colocando na tua frente, você sabe que o laço vem dEle, você sabe que é errado, é Ele que está fazendo e você está valorizando isso. Mas olha para cá. Você está vendo que é laço do diabo, mas você está esquecendo que você tem uma promessa de Deus, sabe? E essa promessa que Deus te fez, você sabe que vai acontecer daqui a um tempo. Não está longe, está logo ali na frente. Você sabe que é o diabo que está te oferecendo para tirar o teu foco, para acabar com tudo que Deus tem preparado para você. Você está lembrando do que Deus já fez na sua vida até aqui. E mesmo assim continua olhando para isso que Ele está te mostrando. Veja o que Deus já fez na sua vida. Não era nem para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. É livramento atrás de livramento, cuidado atrás de cuidado. E você sabe que as promessas já começaram a acontecer. Só o fato de você estar aqui hoje, domingo, essa hora. Onde você estaria uns anos atrás, num domingo, essa hora? O jeito que você estaria agora, até cozido por dentro. Você não pode negar, algo está acontecendo. As promessas já começaram a se cumprir. Mas o homem natural, sabe... ele olha para aquilo e sabe o que ele pensa? O homem natural, eu vou comer isso mesmo. Sabe por que ele pensa assim? Ele pensa, do que adianta a promessa de Deus lá na frente? Deus prometeu, mas não sei quando que é, né? Tem que ser na minha hora, tem que ser no meu tempo, tem que ser do jeito que eu quero. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas de que adianta a promessa lá na frente, se eu estou com fome agora? É o mesmo que Esaú pensou, quando ele chegou cansado da caça, e ele estava com fome. O irmão dele, espertão, Jacó, fez uma sopa que sobe um cheiro bom, e ele chegou, me dá um pouco desse guisado, pelo amor de Deus, me dá um prato dessa lentilha aí, porque eu estou morrendo de fome. Falei, eu dou, você quer? Então vamos fazer o seguinte, você me dá a bênção da primogenitura, e eu te dou o prato de sopa. Esaú era o primogênito, a bênção da primogenitura. Tudo que ele iria receber tinha que ser dobrado. Na falta do pai, se o pai morresse, era ele que assumia a casa. A riqueza do pai viria tudo em dobro para ele. Só que agora ele está com fome, ele quer aquela sopa. E ele fala, então me dá a bênção da primogenitura. O que ele pensou? Eu dou. O que me vale a bênção de meu pai lá na frente? Nem sei quando você vai morrer. Do que vale a bênção de Deus lá na frente, se eu estou com fome agora? Trocou. Tem gente, você acredita que tem gente que troca a bênção, a promessa de Deus, por um prazer momentâneo? Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que troca a bênção de Deus por coisas insignificantes. Trocou, perdeu, e não dá mais para voltar atrás depois. Você escuta todo mundo falar hoje, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Mas não era para ser assim. Era para você ouvir, Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Perdeu a bênção de Deus na vida dele, por um prazer temporário. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao ser humano parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Às vezes a gente acha que vai ser bom para nós, mas a verdade é que a gente não sabe o que é bom para nós. Quem sabe é Deus. E é por isso que você tem tudo que você vai fazer, você tem que ter a direção de Deus. Primeiro que o diabo precisa te enganar. Então ele vai colocar diante dos seus olhos algo que você vai fazer você pensar que aquilo aparentemente será muito bom aos seus olhos. Vou falar, estourei no norte. Caiu, morreu, perdeu tudo. Porque ele precisa te enganar. Ele é um enganador. Você acha que ele vai vir de chifre e rabo, com o garfinho na mão, soltando fumaça pela venta? Você acha que ele vai vir assim? Se ele vier assim, você vai saber que é ele. Ele vem como algo que você olha e fala, uau, isso é muito bom para mim. E quando vê, está pegando um caminho de morte, sabe? Tem coisa que aos nossos olhos parece ser bom, mas existem coisas maiores que nós não podemos ver, mas já está preparado por Deus. Tem coisa que você não enxerga, você não vê,
aquilo que você vê, cuidado, mas tem coisas que você não vê, que já é muito maior do que você pensa, e já está tudo preparado por Deus. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, você não viu, você não ouviu, não entrou no coração humano, mas Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Você não vê, você não ouve. Está vendo a diferença quando é de Deus e quando é do diabo? Quando você vê, muito cuidado. Meu Deus, é forte demais. Quem está entendendo isso? Olha isso aqui que Deus está me mostrando, gente. Você viu, você consegue enxergar a diferença? Olha a diferença quando as coisas é do diabo e quando as coisas é de Deus. Satanás, ele mostra as coisas para Jesus, mas Deus não mostra nada para Jesus. Deus só fez uma promessa: vou te enviar e o resto é comigo. Você aceita? Desce. E o diabo não, ó, meu Deus. Não é à toa que Paulo disse, sabe, as coisas que os olhos não viu. Olha, quando é de Deus, você sabe, você não vai ver muita coisa quando é de Deus, irmão. Deus não vai ficar te mostrando, porque Ele não é o diabo para ficar precisando provar algo para você. A conversa dele é reta, a palavra dele não faz curva. Se ele falou, assim será. Ou você crê ou você perde. É assim. O diabo não, ele tem que ficar te mostrando, te dando argumento para você falar, parece ser bom, acho que eu vou aceitar. Ele fica insistindo. Deus não, você quer, não quer, usa o outro. Quer pegar, pega, não quer, tchau. Eu sou a porta, por mim poderá entrar e sair. Estou aberto, se quiser ficar, fica, se quiser, vai. Meu Deus. As coisas que você não vê, aquilo que você não ouve, que não penetrou no teu coração, são essas coisas que Deus preparou para você. Deus preparou, o texto, isso que chama atenção, está preparado para aqueles que o amam. Ele não vai preparar, olha a revelação, está preparado, está tudo pronto. Tem algo, você consegue entender que tem algo de Deus preparado para você, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu filho, para a tua família. Tem algo, irmão, aqui na terra, mas também tem algo na eternidade, preparado por Deus para você, e vai ser algo grande, maravilhoso da parte de Deus. Finalizo lendo com você Romanos 8,18. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente, olha aqui, não importa o que você está passando agora, tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar, oh glória, com a glória que em nós há de ser revelada. Isso que você está passando agora, essa aflição do tempo presente, eu não sei o que você está passando, mas você sabe, Deus sabe. E aqui a palavra está dizendo o seguinte: isso aí que você está passando agora, nem se compara com a glória que será revelada da parte de Deus na sua vida. Não se compara, não tem comparação. Não dá para ficar querendo pôr na balança, irmão. Isso é muito forte, sabe? Algumas pessoas estão trocando algo grande de Deus por um momento de prazer, algo passageiro. Adão e Eva lá no jardim do Éden trocou a bênção de Deus, trocou a liberdade que eles tinham, trocou a autoridade que foi dada para eles pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo tão grande, muitas coisas boas por algo tão pequeno. Quem está entendendo? Agora presta atenção aqui. A mesma coisa que aconteceu no jardim do Éden, aconteceu novamente no deserto. O choque, a trombada de frente entre Adão e Satanás. No paraíso de Deus, lá no paraíso, a mesma trombada de frente, que é o mesmo confronto, acontece novamente no deserto. O diabo foi até Adão no jardim do Éden, no paraíso, e agora o diabo vai até Jesus no deserto, porque a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Pegou a revelação? Jesus é o segundo Adão. Então quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o primeiro Adão fracassou. Meu Deus, diga assim comigo: Adão fracassou no paraíso. Fala alto, fala, Adão fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Você está entendendo que não é o lugar que você está, é a tua escolha, meu irmão. Não, deixa eu voltar aqui, eu estou finalizando isso aqui.
Então Adão fracassou, sabe, ele não decidiu como ele deveria decidir, nem como Deus esperava que ele fosse decidir. Agora nós temos aqui o segundo Adão, que a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia diz que ele não decidiu pelo mundo. Ele não se decidiu pelo mundo. Ele se decidiu por Deus, pelo propósito de Deus na vida dele. Satanás, ele fez uma proposta para Jesus, para que ele trocasse, olha aqui, para que ele trocasse o que era eterno por algo passageiro, igualzinho lá no paraíso. Satanás estava ali para oferecer um atalho para Jesus. Olha aí Deus falando com alguém: não pegue atalho, que eu tenho é melhor. Mas Jesus naquele dia, sabe o que ele fez? O que você vai fazer hoje? Ele desmascarou Satanás. E você tem essa oportunidade aqui hoje, de desmascarar Satanás na sua vida, se você se decidir pelo propósito de Deus. E não tenha dúvida do que eu vou te falar aqui, que se você se decidir por Deus hoje, Ele te honrará, te exaltará, como Ele fez com Jesus. Há uma recompensa para aqueles que escolhem Deus. Diga: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Deus já deu. Olha aqui para mim. Satanás, ele fez uma proposta para Jesus, para que ele trocasse o propósito de Deus eterno por algo passageiro. Mas Jesus aquele dia desmascarou Satanás, e por conta da decisão de Jesus, foi dado a ele, olha a recompensa, foi dado a ele um nome que é acima de todo nome, e diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que se confessar. Fica de pé no teu lugar. Que nome é esse, pastor? O maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Nós te amamos, Jesus. Começa a tocar agora no coração dos teus filhos, ó Deus. Todo dia Satanás, ele vem com os pratos na sua vida, para tentar atrapalhar os planos de Deus, aquilo que Deus te prometeu. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que por maior que seja qualquer tentação que venha sobre a tua vida, por maior que ela seja, ela é destruída por um simples não. Toma a decisão hoje. Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Não importa o deserto que você está, não é o lugar, é a escolha, é a decisão. E você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Você está na casa dEle, na presença dEle. E tudo que você precisa é se decidir por Ele. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Meu Deus! Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Você é. Eu sou abençoado, se vivo obediente.